Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o teorema das raízes complexas. Esse teorema, pessoal, ele diz o seguinte: ele diz que as raízes complexas de um polinômio, quando os coeficientes desse polinômio são números reais, as raízes complexas elas ocorrem sempre aos pares. Então diz o teorema o seguinte: se z igual a mais bi é raiz de uma equação polinomial com todos os coeficientes reais, então o z barra, que é o conjugado de z, também é uma raiz, tá bom? Então, se você tem uma equação polinomial, todos os coeficientes dessa equação são números reais, e você sabe que um número complexo é raiz desse polinômio, é raiz dessa equação polinomial, então você pode ter certeza que o conjugado desse número complexo é uma raiz também. Por isso, as raízes complexas não reais, elas ocorrem sempre aos pares. Vamos dar uma olhadinha em dois exemplos, né? Imagina que, vamos lá, exemplo 1. Imagina que p de x é um polinômio de coeficientes reais e ele admite como raiz o valor 2 menos i, tá bom? Então, com certeza, 2 mais i também é uma raiz desse polinômio, tá? Por quê? Porque 2 mais i é o conjugado de 2 menos i. E ele disse para a gente, o texto disse para a gente que p de x é um polinômio com coeficientes reais. Vamos ver uma outra aplicação, exemplo 2. Se q de x é um polinômio de coeficientes reais que admite 1 mais i, 2 menos 3i, 5i e 1 como raízes, então q de x é no mínimo do sétimo grau, tá bom? Por que a gente pode garantir que ele é no mínimo que ele é no mínimo do sétimo grau, né? Pois ele admite como raízes os conjugados aqui das raízes que a gente já conhece. Então, se 1 mais i é raiz, 1 menos i também é. Se 2 menos 3i é raiz, né? 2 menos 3i é raiz, então 2 mais 3i também é. Se 5i é raiz, menos 5i também é. E a gente vê, né, que são 3 pares de raízes complexas não reais, quer dizer, são 6 raízes complexas não reais, e ainda tem uma última raiz aqui, ó, que é uma raiz real, totalizando 7 raízes no mínimo, né? 7 raízes no mínimo que a gente conhece. Por isso que o grau é no mínimo 7, né? Lembra lá que a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, que o teorema fundamental da álgebra garante que o número de raízes complexas é exatamente igual ao número do grau do polinômio, tá bom? Então, se tem 7 raízes, tem grau 7. Bom, e agora, pessoal, eu deixo aí vocês com os exercícios, né? Os exercícios são bem simplesinhos, né? Essa ideia desse teorema é bem tranquila, né? Talvez você precise dar uma relembrada nos conteúdos anteriores para matar aí uma ou outra questão dessa lista, mas o que a gente tem de novidade, né? O que a gente tem aí de uso do teorema das raízes complexas é muito simples, né? Como vocês puderam ver aí nos dois exemplos que a gente acabou de observar. Bom, são quantas questões? São 10 questões, né? Uma lista relativamente curta. E o gabarito segue aí para vocês, tá bom? Pessoal, como essa ficou uma aula curtinha, eu não vou quebrar em 2 vídeos, não. Eu já vou começar a discutir as soluções com vocês a partir de agora, tá bom? Então, recomendo que vocês deem uma pausa no vídeo, tá? E voltem só depois, né? Que já tiver tentado resolver a questão, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver. Começando aí a atacar as soluções dessas questões aí, dessa listinha de 10 questões sobre o teorema das raízes complexas. Vamos ver. O primeiro problema diz o seguinte: se 2 mais 3i é raiz de uma equação algébrica, né? Equação algébrica é a mesma coisa que equação polinomial, de coeficientes reais, então a gente pode afirmar o quê, né? Bom, você pode afirmar exatamente o enunciado do teorema das raízes complexas. Você pode afirmar que o conjugado aqui dessa raiz também é uma raiz. O conjugado de 2 mais 3i também é uma raiz. O conjugado de 2 mais 3i é 2 menos 3i, né? Lembra, para achar o conjugado, é só trocar o sinal da parte imaginária, né? Então, letra D é a alternativa correta aí dessa questão. Caiu na ESA em 2017. Sem problema essa, né? Só lembrar aí do teorema, a gente não erra. Segunda questão, da IA, né? IA 2018. Se os números 2, 5, 1 mais i
e 3 menos 5i são raízes de uma equação polinomial de sexto grau, a soma das outras duas raízes dessa equação é quanto, né? Então vamos lá. Ele não disse que a equação tem todos os coeficientes reais, né? Ele deveria ter dito, mas a gente supõe, né? A gente supõe para poder usar o teorema. São 6 raízes, porque tem grau 6. Duas dessas raízes são reais, né? 2 e 5, e as outras 4 raízes vão ser complexas, né? 1 mais i e o seu conjugado, né? 1 menos i, 3 menos 5i e o seu conjugado, 3 mais 5i. E como ele quer saber a soma de todas as raízes, é só somar, né, os valores aqui dessas 4 raízes que a gente já conhece com as duas raízes que a gente determinou pelo teorema das raízes complexas. Então, somando isso tudo, a gente tem 4 mais 4i. Essa é a soma das raízes dessa equação. Você vai marcar a alternativa A, tá bom? Se bem, pessoal, que essa questão ela seria passível até de anulação, né? Porque ele deveria ter dito, em algum momento aqui ele deveria ter dito que todos os coeficientes dessa equação são números reais, tá bom? Agora eu não sei se essa questão foi anulada, não me recordo, né? Acho que não foi não, mas é passível de anulação por conta disso, né? Essa falta aí a falta desse adendo ao enunciado, né? Observa que na questão da ESA ele falou coeficientes reais, aqui na EAR omitiu essa informação, né? Que não poderia ter feito. Então, vamos lá, vamos adiante. Questão 3. Uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raízes os números menos 2, 0, 2 e 1 mais i. Qual o menor grau que essa equação pode ter? Então vamos lá, a gente já tem até agora 1, 2, 3, 4, né? A gente já tem 4 raízes, então tem no mínimo grau 4, tá bom? Até agora no mínimo grau 4. Só que como ela tem aqui uma raiz imaginária, uma raiz complexa, né, imaginária, a gente sabe que o conjugado também é uma raiz, então 1 menos i também é uma raiz, e até agora a gente já tem 5 raízes. Tá? A gente, com essas informações, a gente não consegue deduzir a existência de nenhuma outra raiz, então a gente sabe que existem pelo menos 5 raízes. Então o grau é pelo menos 5, tá bom? Então letra B é a resposta correta. Tá? A gente conseguiu deduzir a existência de 5 raízes, então a gente consegue deduzir que o grau é no mínimo 5. Ah, mas tem uma raiz que está perdida, tem uma sexta raiz que está perdida. Aí beleza, né? O grau pode ser 6, mas o grau é no mínimo 5, com as informações que a gente tem disponíveis. Pessoal, próxima aí, questão 4. De novo é uma DA. Uma equação polinomial de coeficientes reais, olha só, é importante, né? Sempre falar, né, coeficientes reais, o enunciado ele tem que sempre trazer essa informação. Essa equação ela admite como raízes 3 mais i, 7 e 2 menos 3i. Qual é o grau mínimo, né? Qual é o grau mínimo? Bom, a gente tem 3 raízes conhecidas, a primeira e a última que são raízes complexas, né? Complexas não reais. Você pensa no conjugado de cada uma, você descobre mais de 2 raízes. Então a gente junta com essas 3 que a gente já conhece, a gente já tem 5 raízes conhecidas. Esse é o grau mínimo da equação polinomial. A alternativa correta é a letra B de bola. E você vê essas duas questões, né, bem parecidas, né? As questões aí com intervalo de 4 anos, né, entre uma e outra aí no concurso da IA, bem parecidas. Isso acontece muito, né? Questões aí bem semelhantes, né, ocorrendo aí na cobrança aí da mesma banca. Até as alternativas, né? Olha que curioso, né? Até as alternativas são idênticas na mesma ordem. Pessoal, questão 5, ESA 2019, questão recente. O valor que deve ser somado a esse polinômio, né, para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária, é quanto, né? Bom, para isso a gente vai recorrer aqui ao teorema do resto. Eu quero que 2i seja a raiz do polinômio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui onde eu tenho x, eu vou substituir por 2i. E aí você vai fazendo essas contas, você vai descobrir que p de 2i é igual a 3. Poxa, eu queria que p de 2i fosse igual a 0, né? E não igual a 3. Então, o que você vai fazer? É fácil, né? É só você pegar e dar um jeito de subtrair 3 unidades no polinômio p de x. Pronto, né? É só você somar menos 3. Então, se você somar menos 3, se você transformar esse 15 aqui em 12,
legal, né? Você vai ter uma equação polinomial que admite essa raiz complexa, a raiz 2i. Então, a alternativa correta é a letra B. Como todos os coeficientes aqui eles são reais, a gente podia, no lugar de usar 2i, a gente poderia usar menos 2i também, que é o seu conjugado, também daria certo, tá certo? Tá bom? Se você fizesse aqui com menos 2i, você ia ver que você ia encontrar exatamente o mesmo valor aqui de 3, tá bom? Pessoal, próxima aí, questão 6. Se 1 menos i é uma das raízes complexas dessa equação do quarto grau, então o produto de suas raízes reais é quanto, né? Então a gente vai usar essa ideia nova aí que a gente está vendo de teorema das raízes complexas, aliada a uma ideia antiga, que é aquela ideia lá da relação de Girard, né, que a gente já viu. A gente sabe que, pelas relações de Girard, o produto de todas as quatro raízes, né, é quanto, né? O produto é D sobre A, né? O produto é D sobre A, então é menos 4 sobre 2, né? Cadê? Tá aqui. Menos D sobre A, eu falei D sobre A, não, é E sobre A, né? Deixa eu ver, A, B, C, D, E. Desculpa, é E sobre A, né? E sobre A vai dar menos 4 sobre 2, menos 2. Tá bom, pessoal? O menos 2 é o produto das quatro raízes, tá bom? Mas ele quer saber qual é o produto somente das raízes reais. Então, a gente já sabe que existe uma raiz complexa, só que as raízes complexas não reais, elas ocorrem sempre aos pares, né? Então, o conjugado desse número também é uma raiz, 1 menos i é uma raiz, 1 mais i é outra raiz também. O que você vai fazer? Você vai multiplicar, né? Você vai multiplicar essas duas raízes, pode até usar o produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença, vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, 1 menos i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, né? Então ficou 1 menos menos 1, 1 mais 1, 2. Então o produto das raízes não reais é 2, mas o produto de todas as raízes é menos 2, tá certo? Então você tem 4 raízes, o produto de todas elas é menos 2. Se você pegar só as não reais, o produto é 2. Então quanto que é o produto das raízes reais? Tem que dar menos 1, né? Porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Certinho, pessoal? São 4 raízes. Se você multiplicar as duas não reais, dá 2. Se você multiplicar as duas reais, dá menos 1. E, claro, se você multiplicar as 4, o resultado vai ser menos 1 vezes 2, vai ser menos 2. Tá bom? Então, a gente nem precisa, né, se dar o trabalho de descobrir quem são as raízes. Claro que, se você quisesse encontrar as raízes, você bem que poderia, né? Era só recorrer ao Breuil-Fini. Você usa essa raiz complexa para abaixar o grau, né? Depois você usa o conjugado, né, 1 mais i, para abaixar o grau de novo, né? Você vai cair numa equação do segundo grau, e aí ficou fácil, né? Dessa equação do segundo grau, você consegue descobrir quem são as raízes reais aí sem problema, né? É só recorrer ao teorema à fórmula de Bhaskara. Bom, a gente descobriu então que o produto das raízes reais é menos 1, e a alternativa que diz isso é a letra D, né? A letra D de dado. Vamos lá, mais uma, né? Questão 7 da AFA. Sendo a unidade imaginária uma das raízes dessa equação do quarto grau, x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a zero, pode-se afirmar que esta equação... E aí, né? O que você sabe sobre essa equação? Pessoal, essa equação é até uma equação biquadrada, dá até para a gente resolver, né? Dá até para a gente trocar aqui o x elevado ao quadrado por y, e vai ficar y ao quadrado menos 3y, né? Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero, e aí você descobre os valores de y, né? Você pensa em dois números cujo produto é menos 4 e a soma é 3, né? Aí você consegue descobrir, né? Olha lá, dois números cujo produto é menos 4 e a soma é 3. Esses valores são menos 4 e menos 1, né? 4 e menos 1. O produto é menos 4 e a soma é 3. Então, ou y ao quadrado é igual a 4, quer dizer, y é mais ou menos 2, ou então y ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, y é igual a mais ou menos i. Então, as raízes são mais ou menos i e mais ou menos 2, né? Foi o que a gente encontrou aqui, mais ou menos i e mais ou menos 2, tá bom? Então, dava para fazer desse jeito. Eu preferi... Na solução proposta, eu preferi usar a relação de Girard, tá bom? Observa que o x ao cubo, o coeficiente dele é zero, então isso indica para a gente que a soma das quatro raízes é zero,
tá bom? Além disso, a gente sabe que o produto das quatro raízes é menos 4, né? O produto vai ser quanto aqui? Vai ser A, B, C, D, E, vai ser E sobre A, né? Vai ser menos 4 dividido por 1, vai ser menos 4. E a gente sabe que as raízes são R menos R, I menos I. Por que eu sei que as raízes são I menos I? Ele já disse que I é uma raiz, tá bom? Então, conjugado também é uma raiz. E por que eu sei que as outras duas raízes são R menos R? Porque eu sei que a soma de todas as raízes dá zero. Então, I menos I somam zero, tá bom? As outras duas raízes têm que somar zero também, por isso eu chamei de R menos R. E aí, o que aconteceu? I vezes menos I dá menos I ao quadrado, dá 1, tá? Dá 1. Então, essas duas raízes, R menos R, o produto tem que dar menos 4. E aí você vai fazer, né? R vezes menos R ao quadrado é igual a menos 4. Quer dizer, R ao quadrado é igual a 4, R é igual a mais ou menos 2, tá bom? Então, teria essas duas maneiras de fazer, né? Você pode fazer resolvendo aqui a equação biquadrada, ou então você pode resolver usando a relação de Girard. De qualquer forma, né, você encontra aí o conteúdo como verdadeiro aí o conteúdo do item B. Essa equação ela tem duas raízes racionais, que são as raízes 2 e menos 2, tá bom? É verdade que ela não tem raízes reais? Mentira, né? Tem duas raízes reais, 2 e menos 2. Essas raízes são reais e são racionais também. É verdade que possui duas raízes irracionais? Mentira, né? Mentira. As duas raízes reais que aparecem aqui, elas são racionais. Ele possui uma raiz de multiplicidade 2? Não, né? Possui 4 raízes, cada uma com multiplicidade 1. Pessoal, mais uma aí da AFA. A equação polinomial de menor grau com raízes 1 e i, né, onde i é a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1, é quanto, né? Bom, então vamos lá. Pelas opções aqui a gente já vê que em todas, né, os coeficientes eles são reais. Então a gente pode aplicar o teorema das raízes complexas e dizer que se i é uma raiz, menos i é raiz também, tá bom? Então a gente já conhece as três raízes, i menos i e 1, é só a gente multiplicar, né? Multiplicar aqui para a gente igualar a zero, para a gente conseguir compor essa equação, né? Repara, essa é a equação polinomial que tem como raízes o 1, né? O 1 de 0 é o primeiro fator, o menos i, que 0 é o segundo fator, e o i também é a raiz, que 0 é o terceiro fator, né? I menos i e 1 são as raízes dessa equação polinomial. E aí você vai desenvolvendo, né? Pega x mais i e multiplica por x menos i. Produto da soma pela diferença vai virar o quadrado primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado segundo, né? O quadrado segundo aqui é i ao quadrado, né? I ao quadrado é menos 1, quando você subtrair menos 1 vai ficar mais 1, certinho? E aí depois é só pegar esse x ao quadrado mais 1 e multiplicar por x menos 1, você vai obter essa expressão, né? Que é o conteúdo, cadê? Da letra A, é isso mesmo? Exatamente, né? X ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, certinho? Então resolvemos essa também. A alternativa correta é a letra A, essa é a equação que tem essas raízes pedidas. Mais uma aí, questão 9, vamos lá. Questão 9 da SpaceX, seja a função complexa, p de x igual, ele deu aqui uma polinômio do terceiro grau, né? Sabendo que 2 mais i é a raiz desse polinômio, ele quer saber qual o intervalo i de números reais onde a imagem aqui do polinômio é negativa, né? E aí, né? A imagem é negativa. Bom, pessoal, primeiro, né? A equação é do terceiro grau, existem 3 raízes, portanto, já tenho aqui uma raiz imaginária, 2 mais i, então 2 menos i é outra raiz, e a gente vai conseguir encontrar a terceira raiz sem problema. Vamos ver aí como é que a gente pode fazer isso, tá? Dessa vez eu preferi recorrer ao Breuil-Fini, tá bom? Mas eu podia usar as relações de Girard também para encontrar. Por exemplo, você sabe que o produto das raízes vai ser A, B, C, D, vai ser menos D sobre A, né? Então vai ser menos 5 sobre 2, o produto das raízes é 5 sobre 2, né? O produto das raízes é 5 sobre 2. É isso? É isso, né? Além disso, você sabe que as raízes não reais, né, são 2 mais i e 2 menos i. Então, quando você multiplicar essas duas expressões, você vai encontrar
2 ao quadrado, né, menos i ao quadrado, vai encontrar 5. Então, o produto das raízes 2 mais i e 2 menos i é 5. E o produto das três raízes é 5 sobre 2. Ah, então já sei que a raiz real é meio, né? Já sei que a raiz real é meio. Você podia ter usado as relações de Girard para resolver, tá bom? Mas eu preferi aqui colocar com o Breuil-Ruffini, até para mostrar um jeito diferente. A gente usa aqui 2 mais i como raiz para baixar o grau de uma unidade, usa 2 menos i como raiz para baixar o grau de mais uma unidade, e a gente fica com uma equação que é 2x menos 1 igual a zero, tá bom? E aí, né, a gente vai encontrar que a raiz, a próxima raiz, é o valor que anula essa expressão, é justamente o valor meio, tá bom? Pessoal, mas o importante aqui é a gente usar essa informação para compor o polinômio p de x, né? O polinômio p de x, na verdade eu tinha que colocar aqui na frente o coeficiente líder multiplicando, tá? Ficou faltando isso. Tem que colocar o 2, né, do coeficiente líder multiplicando, é o produto de x menos cada uma das raízes, né, que a gente encontrou. E aí, se você fizer dessa forma, você vai encontrar aqui na frente o 2, né, que ficou faltando, 2 que multiplica x ao quadrado mais 5, que multiplica 2x menos 1. Aí eu quero saber o seguinte, quando que essa expressão ela é negativa? Observa aqui, está faltando 2 aqui, né? 2 é sempre um número positivo. X ao quadrado mais 5 também é sempre um número positivo, né? Por quê? X ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. X ao quadrado mais 5 é sempre maior ou igual a 5, né? Se você fizer o gráfico se você colocar x ao quadrado mais 5, fizer o gráfico dessa expressão, você vai encontrar uma parábola com concavidade para cima que não toca o eixo horizontal, quer dizer, tem valores sempre positivos, tá bom? Então, quem é p de x é 2 vezes x ao quadrado mais 5, quer dizer, um número positivo vezes um número positivo vezes um terceiro número. O único jeito de p de x ser negativo é se esse terceiro número for negativo também. Quando que ele vai ser negativo? Para x menor do que meio. E vai ser positivo para x maior do que meio. É só fazer aqui 2x menos 1 é menor do que zero ou maior do que zero para você encontrar. Certinho? Então, né, essa função ela assume valores negativos quando x está à esquerda do menos meio, quer dizer, de menos infinito até... Desculpa, eu falei menos meio? Não é menos meio, é meio, né? Essa função ela assume valores negativos para x à esquerda do meio, ou seja, para x, né, no intervalo de menos infinito até meio, que é justamente o que a gente encontra na alternativa A, questão resolvida também, tá certo? Usei Breuil-Ruffini aqui, mas se você quisesse usar a relação de Girard, sai até mais rápido, né? A relação de Girard é mais vantajosa. Bom, mas vamos lá, né? Questão 10. A gente tem o nosso último problema, que diz o seguinte: sabendo que o número complexo i é raiz do polinômio p de x igual a x à quinta menos 2x à quarta menos x mais 2, o que a gente pode afirmar sobre o p de x? E aí, né? Quais são as raízes desse polinômio? Pessoal, nesse caso, né, eu acho que só o Breuil-Ruffini mesmo que vai resolver, a menos que a gente resolva testar as alternativas, né? Que talvez dê um pouquinho de trabalho. Então eu vou pegar aqui i é uma raiz, vou pegar menos i, também é uma raiz, e vou usar para baixar o grau desse polinômio, né? E aí vamos ver como é que vai ficar. Usa aqui a raiz i, usa a raiz menos i, você vai chegar nesse polinômio, que é 0, 1, 2, 3, x ao cubo, né? Menos 2x ao quadrado, menos x, mais 2, né? Eu acho que aqui está errado, né, pessoal? Aqui está errado. Aqui tinha que ser x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 1 vezes x, mais 2, tá? Aqui esse x é ao quadrado, e quem acompanha aqui o menos 1 é x, né? Peguei essa expressão dessa linha, né? Tá saindo aqui do Breuil-Ruffini. E aí o que vai acontecer, né, pessoal? O que vai acontecer? A gente já conseguiu determinar duas raízes, i e menos i. Para a gente conseguir determinar a terceira raiz, a gente vai ter que olhar para esses valores, tá? Mas, por sorte, percebe que a soma desses coeficientes dá zero. Se você faz 1, soma com menos 2, soma com menos 1, soma com 2, observa que a soma dos coeficientes dá zero, né?
O 2 cancela com menos 2 e o i cancela com menos i. Isso é ótimo, né? Isso quer dizer que 1 é uma raiz desse polinômio, né? Você podia ter observado aqui olhando para o polinômio p de x também. Os coeficientes são 1, menos 2, menos 1 e 2, né? Soma dos coeficientes dá zero. Sempre que isso acontece, 1 é raiz, né? Isso facilita a nossa vida. Você usa aqui essa raiz 1 para abaixar mais uma vez o grau. Então, o grau que era 3, agora passou a ser grau 2. E aí ficou 1 menos 2 são os coeficientes que formam x² menos x menos 2. Beleza, né? E x² menos x menos 2, a gente pode fatorar, né, novamente, né, como x menos 2 vezes x mais 1. Ou simplesmente encontrar aqui quem são as raízes, né? As raízes são... Só pensar em dois números cujo produto é menos 2 e a soma é 1, as raízes são 2 e menos 1. Certinho? Então, a gente conseguiu encontrar todas as raízes desse polinômio. Cadê? O polinômio era do quinto grau. As raízes são mais ou menos i, que a gente encontrou, né? Pelo Breuil-Fini e também porque a gente já sabia pelo teorema das raízes complexas. Depois a gente encontrou que 1 é uma raiz também. Por que a gente sabe disso? Que a soma dos coeficientes dá zero. E aí, com essas três informações, né, dessas três primeiras raízes, a gente conseguiu reduzir o polinômio do quinto grau para um polinômio do segundo grau, e aí é só usar a Bhaskara, né, o soma e produto, para descobrir que as outras raízes são menos 1 e 2. Certinho, pessoal? Então, as 5 raízes estão descobertas. Agora a gente vai olhar para as alternativas. A alternativa A diz que dessas raízes, 2 são iguais a i, uma raiz racional e 2 irracionais. Não tem nenhuma raiz irracional e a raiz i tem multiplicidade 1, não tem multiplicidade 2. Então, letra A está errada. Letra B, i menos i, como raízes complexas, e 3 raízes irracionais. Mentira de novo, não tem nenhuma raiz irracional aqui, né? Letra C, uma raiz complexa i e 4 raízes reais. Mentira, né? Porque tem o i e tem o menos i. Então, essa C a gente já podia eliminar logo de cara, né? E essa A a gente já podia eliminar também logo de cara por causa do teorema, das raízes complexas, né? Que a gente sabe que se I é raiz, menos I também vai ser raiz. E essa B aqui também a gente até podia eliminar, né? Agora eu estou vendo, porque ele disse que 3 raízes são irracionais, as outras 3 raízes são irracionais. Mentira, né? Porque a gente já sabe que uma das raízes é 1, que a soma dos coeficientes é 0. Então, você já podia ter eliminado A, B e C, né? A por causa do... Cadê? A e C, porque ele não diz que menos I é raiz, contrariando o teorema das raízes complexas. E B, porque ele está dizendo que as raízes reais são todas irracionais. E a gente sabe que 1 é uma das raízes, né? Sem fazer muita conta, só somando os coeficientes. Então, só sabendo disso, você já eliminava aqui as 3 primeiras. Letra D, i e menos i como raízes complexas e 3 raízes inteiras, né? Bom, essa daqui realmente é a opção correta. As outras raízes, né, além das complexas, são mais ou menos 1 e 2, que são raízes inteiras. E a letra E podia ser, vamos lá, ele diz 3 raízes simples e uma raiz dupla, né? Poxa, essa letra E a gente não poderia saber, né? A gente podia até, sabendo que 1 é uma raiz e sabendo que i e menos i são raízes, a gente até poderia eliminar as 3 primeiras, né? Mas a gente ia ficar entre a letra D e a letra E, né? Aí realmente você teria que descobrir todas as raízes para poder se decidir se a alternativa correta é a letra D ou se é a letra E. Né? Aí, no caso, aí a gente viu que é a letra D. Certinho, pessoal? Então, essa foi a nossa aula aí de raízes complexas, né? De teorema das raízes complexas. E é isso, né? É isso. Bons estudos. Espero que vocês tenham conseguido resolver esses exercícios, né? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.